Olá, meu nome é Manoel Cristine. Meu nome é Davi Rosas. Somos alunos de Automação Industrial do Campus Marabá Industrial. O nosso projeto é um sensor capacitivo de presença, ou seja, ele funciona para detectar a presença de um objeto ou da própria mão de alguma pessoa quando passa por cima do sensor. Essa detecção é visualmente vista a partir do acionamento de um LED vermelho, como está no circuito. Ele é de baixo custo. Os componentes utilizados foi Arduino Uno, placa protoboard, cabos de UPS e como base a gente usou papelão e alumínio ou até mesmo lata de alumínio. Agora a explicação técnica e teórica a gente vai deixar para o nosso professor Israel Peixoto. Olá, meu nome é Israel, eu sou professor do curso de Automação Industrial e vou explicar aqui agora como que é a base técnica teórica do sensor de presença, né? Então, o que acontece? Um capacitor, quando ele muda o meio dele, há uma mudança na capacitância. Então, qual que seria a ideia? O que foi pensado? Como eu posso usar esse efeito para monitorar a presença de algum corpo perto daquele sensor, perto daquela região? Fórmula da capacitância para um capacitor cilíndrico, ela é ε0 vezes 2π multiplicado pela altura do cilindro dividido pelo logaritmo neperiano de B sobre A. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho o capacitor, né? Eu tenho o raio B e o raio A do meu cilindro. E o que acontece? Esse ε0, ele é o dielétrico do ar. Então significa que isso aqui é a capacitância quando o meio entre as placas é o ar. Então eu posso chamar isso aqui de capacitância do ar. Então eu posso falar o seguinte: se é o meio quem define o valor da capacitância, eu posso usar uma constante chamada K, que ela é proporcional à constante dielétrica do ar, e multiplicar pela capacitância do ar, ou seja, por essa fórmula aqui. O que vai acontecer? Se o K for igual a 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então é a capacitância do ar, ou seja, o K, quando é o ar que está no meio entre as placas, é esse próprio valor. Agora, se a gente pegar uma tabela de valores de constantes de K, a gente vai ver que o ar é o menor K possível, que vale 1. Qualquer outro material que existir, o K, isso aqui vai ser maior que 1. Ou seja, para qualquer material que aproximar do sensor, a capacitância dele, se ele estiver no ar, a capacitância dele, quando aproximar alguma coisa, vai aumentar, porque esse valor de K vai ser maior. Qual que é a ideia? Como que eu posso aproveitar esse fenômeno de aumento da capacitância para detectar o objeto? Eu quero aproveitar essa mudança na capacitância para desenvolver um equipamento que seja capaz de detectar objetos próximos daquela região. Essa mudança na capacitância, quando ela ocorre, não é tão significativa assim, não é um valor na capacitância que muda, que dá de intensidade tão grande, mas acontece. Então, o objetivo qual que seria? Como eu poderia pegar esse sinal, que é um sinal baixo, e tornar ele um sinal detectável? Num circuito elétrico, num circuito eletrônico, a gente tem que a reatância capacitiva de um capacitor, ela é dada por 1 dividido por 2 vezes a frequência do sinal vezes a capacitância. Então, o que significa que se a frequência aumentar, a reatância, que é a dificuldade com que os elétrons têm para circular, a reatância diminui. E se eu aumentar a capacitância, a reatância também diminui. E olha que interessante, qualquer objeto que eu colocar aqui, ó, aproximar no meu capacitor, a capacitância dele vai aumentar. Ou seja, qual é o efeito que eu vou ter? A redução da reatância.
Então, quando eu mudar a capacitância, eu aumentar, chegar a um objeto próximo e aumentar a capacitância, o que eu consigo detectar é o quê? Uma redução na reatância. Se eu tiver um sinal contínuo, ou seja, frequência zero, a reatância tende ao infinito. Então, eu não posso ter um sinal elétrico para esse capacitor com rede contínua. Eu tenho que ter ele variando. Então, o nosso objetivo vai ser, então, trabalhar com a mudança da capacitância para detectar a mudança na reatância do capacitor. Como que eu aproveito o efeito da mudança na reatância para detectar isso? Existe um dispositivo em eletrônica chamado amplificador operacional. E uma das configurações para os amplificadores operacionais é essa configuração aqui, chamada configuração subtrator ou diferenciador, que ele faz uma subtração. A equação que determina a tensão de saída no amplificador, no modo subtrator, é essa daqui. A impedância é 1 vezes A4 menos subtrator, Z2, Z3 dividido por Z1 e Z3. Se eu fizer Z1, Z3, Z4 igual a Z, eu vou ter que a minha tensão de saída vai ser a impedância Z menos a impedância do resistor 2 vezes a tensão de entrada dividido por Z. O que nós podemos fazer então para aproveitar esse efeito da reatância, a reatância capacitiva? A reatância é uma impedância. O capacitor, ele tem uma impedância. Então, se eu trocar esse Z2 por um capacitor, mudar a capacitância, eu mudo a reatância e, consequentemente, eu estou mudando a impedância. Eu estou diminuindo, quando eu diminuir essa reatância, eu diminuo a impedância. Então, eu diminuo esse valor aqui. Então, esse resultado passa a aumentar. Consequentemente, a tensão de saída aumenta também. Então, o que eu quero? Um sinal elétrico, que vai ser um sinal em tensão, que vai se aproveitar desse efeito. Só que o problema aqui é o seguinte, essa mudança, essa tensão de saída, ela ainda é baixa. Vai estar na faixa de micro a milivolts. Então, para muitos equipamentos eletrônicos, ele ainda é difícil dele detectar essa variação. Então, eu preciso ter um jeito de ampliar essa variação, esses micro milivolts para a faixa de volts. Preciso pegar agora esse sinal aqui, que é um sinal de tensão baixo, e amplificar ele para se tornar detectável por equipamentos eletrônicos. Então, a gente tem uma outra configuração para o amplificador operacional, que é a chamada configuração não inversor. Ou seja, o sinal que eu entrar aqui, ele vai sair em fase. Então, se ele entrar um sinal positivo, ele vai sair positivo. Se entrar um sinal negativo, ele sai negativo. A gente tem uma outra configuração, que não vem ao caso aqui muito, que é o de inversor, que se entra positivo, sai negativo, se entra negativo, sai positivo. Nós optamos por usar o não inversor, porque a gente só vai estar trabalhando com tensões positivas, nesse caso específico. Então, o que acontece? Nessa configuração não inversor, a tensão de saída é o produto da tensão da entrada por 1 mais R2 sobre R1. Então, esse aqui é quem faz a amplificação, é o responsável. Depende, os valores de R2 e R1 que eu colocar aqui, se eu colocar, por exemplo, um resistor de 10 kΩ e um de 1000 kΩ, eu vou ter 10.000 dividido por 1.000, 10 mais 1, 11. Eu amplifico em 11 vezes a saída do sinal. Isso significa que se entrar, por exemplo, 1 volt, sai 11 volts aqui. Então, o nosso objetivo agora é pegar esse sinal, que é de baixa tensão, e elevar para um sinal de uma tensão bem maior, capaz de detectar. No nosso caso, nós usamos um resistor de 10 megaohm e um resistor de 1 kΩ. Significa que a gente está amplificando em 10.000 vezes. Não necessariamente precisa ser isso, mas para o objetivo dele acender o LED, nós amplificamos em 10.000 vezes. Porque se eu estiver chegando com um sinal, por exemplo, de 100 microvolts ou 200 microvolts, a saída vai ser de 2 volts, que vai ser suficiente para começar a dar um brilho no LED. Se eu estiver chegando com um sinal, por exemplo, de 3 microvolts, 300 microvolts, vai sair 3 volts. Então, o objetivo desse aqui é apenas pegar esse sinal,
que é de baixa tensão, e amplificar para a gente poder acender o LED. Em que? Baseado na variação da reatância, que depende da mudança da capacitância. A mudança da capacitância, o aumento na capacitância é devido à mudança do meio. E com isso nós temos o sensor de presença capacitivo. Por isso que a importância de se estudar capacitores e capacitância na escola. O que foi explicado anteriormente, né, na lousa, nós temos aqui a finalização dele. Nós temos então o amplificador operacional, como eu falei, é esse componente aqui. Ele tem esse encapsulamento tem 4 amplificadores em um encapsulamento só. Então a gente está usando 2 e 2 estão não sendo utilizados. Nós temos o Arduino, lembra que eu falei na questão da frequência? Eu preciso mudar a frequência, aquela função, a reatância é a função da capacidade, a reatância é função da frequência. Então ele vai inserir um sinal oscilante, um sinal pulsante. Aqui nós temos o capacitor em si, que é uma circunferência circunscrita a outra. Nós temos os resistores aqui funcionando como impedância resistiva e esse capacitor funcionando como a impedância capacitiva que estava no circuito. E temos a LED, para quê? A LED é o objetivo apenas dele acender. Para quê? Para identificar. Como o objetivo ele é didático-pedagógico, para que o aluno entenda o porquê que ele está estudando capacitância, né, capacitores, então é só para acender, não é objetivo de medir nada. Então, visualmente, ao aproximar, acende, ele vê o efeito capacitivo e a importância de se estudar capacitores. O nosso projeto ele é um objeto didático-pedagógico para o ensino do conceito de capacitância. Esse projeto ele é muito importante para entender as suas aplicações práticas da capacitância e também de ensinar aos alunos como funciona uma montagem de circuitos. A capacitância é muito importante na tecnologia atual, pois ela compõe muitos componentes eletrônicos, principalmente nos nossos celulares. Por isso é muito importante estudá-los. Ele vai funcionar da seguinte forma: quando aproximarmos a mão, a nossa tensão aqui do nosso circuito ele vai aumentar, aí ou o LED pode acender ou desligar. A gente encosta no metal, ele para de funcionar a partir dos campos elétricos e passa a funcionar a partir da passagem de corrente livre. Eu encosto, ele vai ligar, o LED vai acender. Quando eu solto, o LED desliga. Então, por conta que não há mais uma passagem livre dos elétrons. É isso, galera. Se caso vocês tenham dúvidas, comente aqui no nosso Instagram. E se quiserem aprofundar no conteúdo, vão no nosso YouTube.